Fala galera, tudo certo com vocês? Então nós vamos dar início às sequências, com direito a título e até um capítulo novo só para isso. Nós até já conversamos em alguns momentos sobre as sequências, mas agora a gente vai trabalhar de forma mais efetiva. Claro que na matemática, principalmente com sequências numéricas, que envolvam números e relações entre essas sequências. Então, nós estamos aqui no livro Telares, Matemática, oitavo ano, na página número 48. É o seguinte, no início desse capítulo você estudou algumas sequências numéricas, aquilo que nós já conversamos, né? Como a dos números naturais, dos números inteiros, que determinam conjuntos numéricos. Então nós temos aqui sequências dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. As sequências dos números inteiros, que nós não sabemos onde ela começa, porque ela vem lá do menos infinito, e ela vai passar pelo zero, e nos números inteiros nós consideramos o zero como a nossa referência, e aí daqui para frente, do zero para frente, é a mesma coisa dos números naturais. Tanto que nós falamos que os números naturais, eles está contido, o conjunto dos números naturais está contido dentro dos números dos inteiros. Mas enfim, voltando à ideia de sequência. Além das sequências numéricas, as sequências também podem ser formadas por objetos, por figuras geométricas, entre outros elementos. A esses elementos nós damos o nome de termo da sequência. Então, olha que interessante. Cada número aqui da sequência nós chamamos de termo da sequência. Então, posso dizer o termo 1, o termo 2, o termo 3, o termo 4 e assim por diante. Tá? Na matemática, nos interessa estudar as sequências que têm uma lei de formação, ou seja, uma regra que explica a relação entre os termos da sequência. Ou seja, a matemática vai estudar a fórmula, a lógica dessa sequência. Eu até trocaria aqui regra pela palavrinha lógica dessa sequência. Então vamos pegar aqui, lei de formação. Números naturais pares. Então está aqui, 0, 2, 4, 6. São números pares, está pulando de 2 em 2. Essa seria a nossa lógica, a nossa lei de formação, a nossa regra da sequência. Pula de 2 em 2. Então, o primeiro termo é 0. Nós sempre começamos com o primeiro termo, tá, pessoal? Não existe termo 0. Então, o primeiro termo da sequência é 0. O segundo termo é 2. O terceiro termo é 4. E o quarto termo é 6. Dá para perceber que quando tem esses três pontinhos, ela vai até o infinito. Ou seja, não tem fim os números naturais pares. Tem um começo, começa no zero. Os divisores do 12. Então, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Não tem três pontinhos, porque a quantidade de divisores do 12 é uma quantidade finita. Então, por isso que não tem os três pontinhos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto termo da nossa sequência. Agora, explorar e descobrir. Isso aqui eu vou dar uma lida rápida com vocês, vocês vão responder no caderno, que é o seguinte. Na sequência dos números naturais, a lista ordenada dos números obedece uma lei de formação. Qual é ela? Ou seja, dos números naturais, o que está acontecendo de um termo para o outro? Escreve ali. 2. Qual é a lei de formação da sequência dos números inteiros? O que acontece nos números inteiros? É a mesma coisa que acontece nos números naturais? 3. Veja outros exemplos de sequências e responda o que se pede. Sequência dos dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quantos termos tem essa sequência? Será que ela é finita ou é infinita? Sequência dos anos da Copa do Mundo, a partir de 2018. 18, 22, 26, 30 e 3 pontinhos. Observando a regra da sequência, é possível identificar quando ocorrerá a quinta Copa do Mundo, no caso, considerando a partir de 2018? C. Sequência de figuras. Vamos baixar um pouquinho a tela aqui.
Sequência de figuras. Joaquim desenhou 4 regiões quadradas iguais e em seguida dividiu a segunda em 2 partes, a terceira em 3, a quarta em 4. Então tá aqui, ó, um quadrado, né? Depois foi dividido em uma parte, depois outra dividida em 2, aqui dividido, desculpa, tem uma linha, 2 linhas e 3 linhas. Aqui foi dividido em 2 partes, 3 partes e 4 partes. O número de partes em que cada região quadrada foi dividida forma uma sequência. Que sequência seria essa? Olha só, dando continuidade aqui. Identificação de um termo da sequência. Quando queremos identificar a ordem em que o termo está disposto em uma sequência, podemos usar a letra minúscula do nosso alfabeto, seguida de um índice. Então, toda sequência ela vai ter uma regra geral, uma fórmula geral para seja qual for a sequência, que é essa aqui. Ou seja, A1, A2, A3, A4, reticências, AN, que pode ser o A que eu quiser, pode ser o A50, o A2307, o A5971, e tem mais 3 pontinhos porque vai ter sempre um A maior do que nós estamos pensando. Mas é o seguinte, a relação entre essa de cima e essa de baixo. Por exemplo, se nós estamos considerando essa sequência aqui, quem é o A1? O A1 é o 2. Quem é o A2? É o número 4. Quem é o A3, ou seja, o terceiro termo da sequência? O número 6. Esse índice aqui de baixo, ele identifica em que posição está o número na sequência. Por exemplo, aqui, ó, o 10, ele é 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o quinto termo. Então, nós chamamos ele de A5. Aqui tem uma observaçãozinha, né? Nessa sequência, o primeiro termo é o A1. Como é que se lê? A índice 1 ou A1. Então, A1 é igual a 2. O segundo termo é o A2, que é igual a 4. E assim por diante. Sequência finita e sequência infinita. Nós temos duas opções. Ou a sequência finita tem fim, ou ela é infinita e não vai ter fim. Você já estudou essa classificação no livro do 7º ano. Não sei se estudaram, a gente está relembrando agora aqui. O que é uma sequência finita? É aquela que tem um número finitos de termos. Lembrando que termo é o nome de cada um desses carinhas aqui, né? Que nós chamamos de A1, A2, cada um é um termo. Quando é um número da sequência. Quando é símbolo, é um símbolo da sequência. Quando é uma figura geométrica, cada figura geométrica é chamada de termo. Veja alguns exemplos. Sequência dos meses do ano com 30 dias. Abril, junho, setembro e novembro. Então, a sequência é finita, são só esses meses. Sequência dos números naturais primos menores do que 20. Então, os números primos menores do que 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Ou seja, é uma sequência finita porque tem fim. Já na sequência infinita, é aquela sequência que não tem fim. Mas como é que eu vou saber a lógica do negócio que não tem fim? Não ter fim não significa que eu não entenda a lógica dela. E eu consigo entender. Veja alguns exemplos aqui, ó. Números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo entender quais são os números naturais. Talvez, para quem está iniciando, teria que escrever mais alguns números, mas não, até nem tem como escrever todos os números, né? Ou seja, todos os termos dessa sequência. Sequência dos números inteiros. P do infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e assim por diante. Então, ela é infinita tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Para indicar que uma sequência tem infinitos termos, usamos reticências no início ou no final dela. E pode ser um e também, porque dependendo da situação pode ser nos dois lados. Sequência dos números inteiros e positivos que são múltiplos de 5. Múltiplo, para quem não lembra, é a tabuada de um número, né? Então, o resultado da tabuada do número 5. E aí pediu inteiro, então não pode ter vírgula. Positivo, não vai poder entrar o 0. Então, começa aqui no 5. Porque a tabuada do 5 começa no 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Bom, se é inteiro e positivo, o 0 ele não é positivo e não é negativo. Ele é considerado um carinha ali em cima do muro, né? Então, 5, 10,
15, 20, 25 e assim por diante. Não dá para saber até onde vai, porque ela é infinita. Então, nós faremos agora as nossas atividades. Vou passando devagarinho aqui. Atividade 78 tem uma sequência, certo? E aí está explicando aqui qual seria o nosso próximo termo e está pedindo para vocês descobrirem na B e na C quem seria esse x aqui, ou seja, quem seria o próximo termo da sequência. Depois, 79. A sequência da atividade anterior ela é finita ou infinita? Questão 80. Descobrir quem é o A4 e o A5 dessa questão aqui. Então, tem o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo, o A3, que é o terceiro. Quer saber o A4 e o A5. Questão 81. Até 2018, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de futebol masculino em 5 edições. Escreva a sequência dos anos que isso ocorreu. Só escrever, mais nada. Tem lógica? Não tem? Não sei. Só escreve ali, dá uma procurada para quem não lembra e escreve. Considere a sequência 2, 5, 8, blá, 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 14. Em que cada termo a partir do A2 é 3 unidades a mais do que o anterior. Então, esse aqui é o A1. Somando 3 chega no 5, somando 3 chega no 8, o próximo termo vai somar 3, e vai somar 3, e vai somar 3, e vai somar 3. Quais são os termos A4 e A6? Quem é que vai ser? O A4 significa quem é o quarto termo, e o A6 significa quem é o sexto termo. Então aqui tem o exercício 83, conexões, então ele vai estabelecer uma relação com outro componente curricular, outra disciplina, né? E eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. E a questão nossa 84 quer saber quantas bolinhas o próximo termo dessa sequência tem? 1, 3, 6, 10. Olha que interessante o formato dela, né? E aí, então, para a nossa aula de hoje seria isso. Até a página 49. Certo, pessoal? Um beijão aí, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.